Você estava trabalhando, cansado depois de um dia longo do trabalho, e aí você vai para sua casa, só querendo um descanso, só querendo um momentozinho para você conseguir recarregar as energias, até que você descobre que a sua esposa convidou os seus vizinhos, que você jura que eles estão escondendo alguma coisa. Essa é a premissa de O Convite de 2026. Antes de iniciar, meu nome é Giovanni, eu sou psicólogo e eu juro que eu não costumo falar de O Convite nas minhas sessões. Eu estou atendendo, então eu vou deixar minha rede social aqui embaixo que você consegue entrar em contato comigo, tá bom? A primeira parte desse vídeo, ela vai ser sem spoilers, tá? Então você consegue assistir uma boa, eu citando apenas algumas coisas mais leves sobre o filme, sem entregar muita coisa do filme mesmo, para não estragar a experiência. Aí quando começar a parte que eu for falar mais de spoilers, aí eu vou avisar um pouco antes, que aí você vê por sua conta e risco, mas isso vai ser mais pro final. Esse filme, ele é um filme de comédia, só que ele também introduz drama. Uma dramédia, mais ou menos uma dramédia. Mas uma coisa que eu gostei bastante é que a comédia dele, o humor, é muito inteligente, ele é muito bem construído, muito bem estruturado. Então, ele não é aquele tipo de humor que fala, sou um palhaço, tô tentando te fazer rir. Não, ele te faz rir de maneira muito sutil, muito leve, então traz aquela sensação de que tudo foi muito bem escrito, tudo foi muito bem estruturado. E isso é algo que eu gostei muito do filme. E ele não tenta a todo momento convencer você, o público, que ele é engraçado. Ele já tá sendo engraçado. Entende? Então ele não precisa convencer você do que ele já tá sendo. Não é aquele filme de humor pastelão que você vai pra realmente rir, apenas a todo momento, piada atrás de piada e situações cômicas. Não é exatamente isso que está acontecendo nesse filme. É um humor mais inteligente, mais refinado, mais refinado. Eu tô brincando, mas ele conduz de maneira muito inteligente. Então isso é algo muito positivo que eu vi do filme. Foi algo que eu gostei desde o início e isso permaneceu até o final do filme. E o drama e a comédia, eles não lutam entre si. Então isso é algo muito bom. A fluidez do filme não é afetada de uma forma negativa e também por conta dos momentos de comédia e drama serem muito bem colocados, nenhum, como eu posso dizer, nenhum supera o outro ou atrapalha o outro em alguma questão, entende? Então, em um momento você pode realmente estar bem impactado com alguma cena e logo mais você está rindo por alguma coisa que aconteceu, por algo que algum personagem falou. Um ponto muito bom do filme também é que o som, né, a música que é colocada no filme, ela é utilizada como um coadjuvante, como uma ferramenta. Então, às vezes, numa cena, o que eu pude perceber que às vezes começava uma música muito agitada, uma música muito que não chega a atrapalhar completamente o filme, sabe? Você ainda tá focado na mensagem que o filme tá querendo passar, nos diálogos, mas ainda assim, no fundo, tem uma música muito agitada que faz com que a gente fique um pouco mais ansioso, fique um pouco mais estressado com o que tá rolando, entende? Então, por exemplo, numa cena de briga, então a música também acaba levantando junto com os personagens, isso eu achei muito bom e muito interessante. Como o filme conseguiu casar isso também. Já que o som ele é utilizado como uma ferramenta, o silêncio também, quando ele aparece, ele tem mais impacto, entende? Ele aparece em momentos mais sérios da trama e ele impacta muito mais, porque você sente até um pouco, não de falta da música, mas você pensa, nossa, por conta de você estar acostumado com os sons que eles estavam trazendo, chega com o silêncio, isso te impacta muito mais do que normalmente impactaria. Todas as atuações são impecáveis. Não tem o que eu falar. Os quatro personagens, eles estão ótimos, mas quem se sobressai é a atriz Olivia Wilde, que também é diretora do filme. Então, dá pra ver que ela deu sangue, deu a vida dela pelo papel e também pela direção. Foi algo que ficou muito incrível. E também os diálogos, eles são muito bem construídos. Isso me fez pensar se em algum momento eles chegaram a utilizar algum tipo de improviso, sabe? Que fica uma coisa mais natural, fica uma coisa mais leve. Eu fiquei pensando nisso também. Uma coisa que pode incomodar algumas pessoas é quem já assistiu um ou dois filmes do Seth Rogen, acho que é assim que fala o Rogen, enfim, enfim, sabe que a atuação dele é boa, não é uau, ela é boa, só que ela vem com os mesmos assim maneirismos dele, que ele sempre tem em todo filme, assim, quando ele faz comédia, ele sempre traz essas coisas de como ele conduz a punchline, como ele conduz os diálogos, entende? Então, você já sabe que vem aí em algum momento. Isso não chegou a me atrapalhar, sabe? Isso não chegou. Quando eu vi ele no filme, eu já falei, vem aí. Vem aí, daqui a pouco ele vai trazer as brincadeirinhas dele, as coisas dele.
mas isso não atrapalha a atuação, não atrapalha o personagem dele, mas isso em algum momento acaba entrando ali, era algo que eu tava esperando e ele faz. Só que isso não chegou a me incomodar. Eu só achei que isso dele acaba aparecendo em todo filme que ele faz, ainda mais em comédia. Então, apareceu aqui também. Vai ter, vai ter, não tem o que falar. Eu acredito que todos os personagens eles foram muito bem aproveitados, eles têm muitas camadas, mas eu acho que a personagem da Penélope Cruz, eu senti que a gente conseguiu conhecer ela até uns 90%, sabe? Não que a gente precise conhecer todos os personagens, sobre tudo da vida deles, não é isso. Só que eu acho que eu senti, assim, uns 10% só, sabe, para chegar no 100%. Porque com os outros personagens, eu senti que eu conheci muito bem eles, sabe? A personagem da Olivia, o personagem do Seth, beleza. Só que a da Penelope eu queria conhecer um pouco mais, sabe? Um tiquinho. Mesmo assim, ela é muito bem aproveitada, ela é muito bem colocada também, agindo até como terapeuta em alguns momentos do filme, porque ela é uma terapeuta. Só que eu queria um tiquinho mais dela, mas isso não é algo ruim, e eu não tô falando um tiquinho mais da atriz. A atriz também fez o papel dela, atuou muito bem. Eu queria saber um pouco mais da personagem. Mas isso também não é algo necessariamente ruim, isso significa que eu me interessei mais pelo personagem também, né? Mas foi algo que eu senti que faltava só um tiquinho para conseguir deixar todo mundo no 100% depois de conhecer todos os personagens. Tá, agora eu vou falar algo ruim? Não, não. A história ela se passa praticamente no mesmo lugar, nesse mesmo apartamento. E é muito bem dirigido, e é muito bem conduzido. A gente, o telespectador, né, a gente, o público, o telespectador é engraçado. A gente não se sente preso nesse apartamento, sabe? Porque o apartamento não, é um lugar, assim, grande, mas é um lugar pequeno também. E a maneira como foi dirigido não dá essa sensação claustrofóbica, sabe? Dá para sentir. Eu saí do filme sentindo que faltavam lugares para ver do apartamento. Sendo que eu acredito que a gente viu praticamente tudo do apartamento de todos os cômodos. E mesmo assim, ele dá a sensação de que nós estamos assistindo de um lugar grande, de um lugar espaçoso, então não dá aquela sensação ruim assim de claustrofobia, aquela sensação de que você está num lugar apertado, que o lugar já está, que você já encheu o saco de ver o mesmo lugar com os mesmos atores, isso não acontece. Então eu acho que é importante também ressaltar isso, porque eu acredito que não é um trabalho fácil, deixar um ambiente tão convidativo além da trama, que também é muito convidativa. Ah, eu falei convidativo, mas agora eu percebi, né, que o filme chama o convite, mas não foi uma piada planejada. Ah, o que você tem a falar mal do filme? Não tem o que falar mal do filme. Eu não tenho o que dizer de mal do filme, de verdade, porque foi um filme que eu gostei demais, foi um filme que tem uma substância, tem uma trama muito boa, sabe? Eu não me entendi em nenhum momento, assim, do início ao fim. Foi incrível, foi incrível. Agora vem a sessão com spoilers, vem a parte com spoilers, então eu vou falar minha opinião sobre alguns aspectos que eu quero dizer do filme, só que dando spoilers, tá? Então estejam avisados que a partir de agora eu vou falar um pouco mais da história e não apenas falar na superfície o que eu achei. Cara, eu amei muito a mensagem do filme. É uma mensagem que eu acredito também. A mensagem é a seguinte: não importa que o seu relacionamento termine, desde que você esteja disposto a recomeçar esse relacionamento com a pessoa que você ama, tá tudo bem, sabe? Não é porque você chegou num ponto em que a situação, o relacionamento tá numa situação de término, numa situação degradante, que você precisa realmente terminar, se distanciar da pessoa. A questão, o que move muito o filme é essa questão de querer mudar. Mudar a partir do outro também, sabe? De ser uma coisa compartilhada. Então eu achei isso muito bonito, sabe? Essa mensagem de que não importa que o seu relacionamento amoroso ele termine, desde que você esteja disposto a recomeçar com essa pessoa de novo. Então isso eu achei muito bonito, sabe? É algo que eu também acredito que é algo capaz. Claro que tem relações e relações, mas isso é algo que eu acredito fielmente também. Então acabou casando a ideia com o, a minha visão de mundo também sobre o amor em si. É algo muito bom de se pensar que o amor ele é algo vivo, que você precisa nutrir, que você precisa dar atenção, que você precisa dar carinho, falar o que tá de ruim para você, falar o que tá bom, elogiar, discordar, reclamar, para que o casal ele continue se escolhendo, porque o amor ele é uma escolha e você precisa escolher aquela pessoa todos os dias. Ah, eu quero estar com você hoje de novo. Então, eu acho que é importante eu ressaltar isso, mas claro, é algo que eu penso.
O amor, ele não é algo que você tem, não é algo que você possui. Por exemplo, eu tenho um namorado, acabou. Eu tenho um marido, acabou. Eu tenho uma namorada, acabou. Não, você tem um namorado, você tem um casamento, enfim. Não é só um título, sabe? Você precisa continuar nutrindo esse relacionamento, nutrindo esse amor para que isso continue. Não é simplesmente uma posse, sabe? De que, eu tenho um namorado e pronto. Ele vai estar lá para me satisfazer como eu quero, me amar e foda-se. Né? Não é bem assim. Você precisa estar disposto a compartilhar momentos ruins, compartilhar momentos bons. Filme bom demais. Filme bom demais. Não tem o que falar além disso. E algo que eu acabei o filme com um sorriso no rosto, que eu achei muito lindo, é que no início, quem assistiu, né, no início, a gente entende completamente o início no final. Então é como se o filme tivesse dado uma volta inteira, sabe? Um ciclo perfeitinho, que a gente entende o início quando a gente chega no final. Então é algo que é muito bonito, sabe? Eu vou dar nota 10, porque eu penso o seguinte, eu não mudaria nada, talvez uma coisinha ali com a personagem da Penélope Cruz, mas sabe, aí eu vou diminuir a nota para 9,5 só por causa disso, sabe? Por arrogância, por, faltou isso aqui. Não, olha, 10, achei incrível, é um prato cheio para psicólogos, para terapeutas, eu acho que é um filme muito bom, sabe? Ele é muito bem estruturado, muito bem construído. Então, olha, eu super recomendo. Filmão, eu não tenho que falar além disso. Atuações incríveis, roteiro incrível, direção incrível, tudo incrível, sabe? É realmente assim, não tem o que eu falar além, além disso, de verdade. Só que um aviso, uma coisa muito importante que eu acho necessário falar é que é muito importante que você assista esse filme se você tiver um namoro, se você tiver um casamento e tal, e as coisas estão bem nesse relacionamento, que você sente que, não, meu relacionamento tá dando tudo certo, meu casamento tá dando tudo certo, e tá tudo bem. Por quê? Porque esse filme, ele acaba colocando um espelho na frente da gente, porque a gente acaba comparando o nosso relacionamento com o relacionamento que está sendo passado na frente da gente, né? Os problemas que aparecem para eles, porque eles pegam praticamente muitos problemas que ocorrem com a maioria dos casais. Então, eu acredito, não foi algo que aconteceu comigo, porque meu relacionamento tá tudo bem, mas eu acredito que você acaba refletindo muito sobre o seu próprio relacionamento. E se você for assistir isso brigado, sabe, com a pessoa que você gosta, que você ama, pode ser que fique uma tensão no ar, fique uma situação meio estranha, sabe? Então eu acredito que se você for assistir, né, com o seu cônjuge, com a pessoa que você ama, espero que esteja tudo bem entre vocês, entende? Não assistam brigados, não assistam, porque pode ser que fique um clima bem estranho no ar, uma atmosfera bem estranha, mas isso é o que eu acho que pode rolar, sabe? Então é isso, se inscrevam, deem like no vídeo se você chegou até aqui também, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Beijo.